Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo, e dessa vez vamos fazer um estudo sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Separeis o que Deus juntou. Se você não assistiu aos outros estudos aqui do nosso canal sobre temas do Evangelho, você pode acessar o card que está aqui em cima para acessar aos estudos anteriores, assim como também a outros estudos que fizemos sobre os livros fundamentais da doutrina espírita, organizados por Allan Kardec. No estudo de hoje, então, vamos fazer um comentário sobre o início do capítulo 22, Não Separei o que Deus Juntou, um capítulo difícil de ser comentado, tão difícil que ele é uma exceção na estrutura organizativa dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que são todos organizados com uma parte dedicada às palavras do Cristo sobre aquele tema específico, depois comentários de Kardec e, na sequência, as instruções dos Espíritos. Nesse caso em particular, a gente não tem as instruções dos Espíritos e Kardec faz apenas dois comentários sobre a passagem de Jesus: Não separeis o que Deus juntou. Isso mostra para a gente a delicadeza e a dificuldade de tratar do assunto do casamento e do divórcio, que são os dois temas analisados por Kardec nesse capítulo. O que vamos fazer aqui é apenas trazer algumas ideias que temos refletido sobre esse tema, sem, de forma alguma, querer encerrar o assunto ou dizer que somente essa leitura é possível para essas questões que foram aqui abordadas, ok? Então vamos começar com a leitura das passagens de Jesus. Deixa eu até compartilhar aqui o texto que eu acho que sempre fica mais interessante da gente ler juntos e compreender as coisas, né? Então, o capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou, tem dois itens principais: indissolubilidade do casamento e divórcio. É importante a gente lembrar que o tema do casamento foi abordado por Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 695 e seguintes, e na questão 697, se não me engano, isso, 697, há uma passagem específica sobre a indissolubilidade do casamento. Então, vamos ver o que diz os espíritos sobre a indissolubilidade do casamento. Eles dizem assim: Kardec pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei dos homens a indissolubilidade do casamento? A indissolubilidade absoluta do casamento. E a resposta é a seguinte: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, um cuidado de Kardec de perguntar sobre a indissolubilidade absoluta do casamento, e não só a indissolubilidade. Talvez aqui tenha uma nuance que vai exatamente como uma crítica à ideia de que os espíritos estão unidos para todo sempre. A ideia da indissolubilidade absoluta, né? De que os espíritos estariam para sempre unidos e que a união através do casamento em uma encarnação levaria a uma perpetuidade infinita, né? Eterna entre as almas. Por isso a ideia da indissolubilidade absoluta. E a resposta é não, né? A resposta é que a indissolubilidade do casamento
é uma lei humana e não uma lei divina. E os homens, né, a humanidade, pode alterar essa compreensão sobre o casamento. Portanto, é importante que a gente faça a leitura das passagens de Jesus, sabendo que, do ponto de vista espírita, não há uma perspectiva de indissolubilidade do casamento, né? Ou seja, em algum momento, em alguma circunstância, essa união que foi realizada, ela tende a se desfazer. O importante aqui é a gente analisar sob que condições isso vai se dar. Vamos ver então os comentários à passagem de Jesus e depois os comentários de Kardec. Então, diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Os fariseus vieram a ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. É importante, ah, e por isso eu fiz a ressalva inicial, porque essas passagens de Jesus são lidas, nas mais das vezes, a partir da lógica da indissolubilidade, que é a ideia de que não separe o homem o que Deus uniu, portanto, ah, depois do casamento, as pessoas devem permanecer unidas, né? Há aqui um traço cultural muito forte, que é a ideia de que as mulheres eram propriedade, né, dos homens, e por isso a mulher era primeiro tutelada pelo pai, depois pelo marido. Essa é uma visão que já foi superada historicamente, né? Mas essa ideia de que a união deve ser para todo sempre, né? Não separe, é, pois o homem o que Deus uniu, continua muito viva entre nós. E talvez seja a hora de nós refazermos esse entendimento. O que será que Jesus quis dizer é, com isso, né? E talvez o comentário de Kardec nos ajude a essa compreensão. Vamos ver a sequência da, das palavras de Jesus. Diz assim: por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, a desposa outra, e desposa outra comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Kardec mesmo, aqui no comentário, vai fazer uma ressalva a essa parte final, né? Dizendo que essa ideia de desposar uma mulher, né, que já foi abandonada, né, que já foi abandonada, que já se divorciou, seria também um adultério, né? Então ele faz uma ressalva em relação a isso. Mas vamos ver o que Kardec então comenta dessas passagens de Jesus, que vai nos chamar a atenção aqui para a ideia da dureza do coração como uma razão para o divórcio. Então seriam duas razões para o divórcio: a dureza do coração e o adultério, né? Essas seriam as duas razões principais. Muito bem, vamos ver aqui o que Kardec comenta. Diz assim: só o que vem de Deus é imutável. Então, Kardec está referendando aquilo que diz o Livro dos Espíritos ao afirmar
que a indissolubilidade do casamento é uma lei humana e que só as coisas de Deus são imutáveis. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países, em todos os lugares, né? As leis humanas mudam com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. E agora vem aquilo que é importante. Veja só. Então, é, essas primeiras frases são uma forma de referendar o que está no Livro dos Espíritos. Agora, Kardec vai trazer um elemento a mais. No casamento, o que é de origem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres quando morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas e nenhuma onde não haja sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país numa data época é adultério em outro país em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, e esses interesses variam segundo os costumes e as leis locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário, além desse, o casamento civil, em outros, finalmente, basta o casamento civil. Então, observe aqui que aqui tem muitas coisas importantes a gente comentar. A primeira, o que é de origem divina no casamento é a união dos sexos para a substituição dos seres que morrem. Nos itens para frente, vai vir um complemento para essa ideia, mas essa ideia é muito importante da gente fixar, né? Se há um propósito no casamento, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista divino, está na possibilidade, não é necessariamente uma obrigação, uma exigência, mas na possibilidade, não é, de fazer com que novos espíritos reencarnem. Esse é o primeiro ponto. A forma como isso vai se dar é absolutamente dependente da cultura, do tempo, da forma como as pessoas, né, vão organizar os seus interesses, como foi dito aqui por Kardec. Então, não há um modelo de união. O que importa na união do casamento é que exista um propósito divino nele. E que esse propósito divino, um dos elementos, é a substituição dos seres através da possibilidade da reencarnação, ok? Há um outro aspecto aqui importante de se considerar, que é exatamente aquilo que se considera como adultério. Olha aqui, né? É como aquilo que é considerado legítimo dentro do casamento é algo histórico e cultural, e é muito difícil a gente pensar isso porque a gente acaba tendo a nossa cultura como sendo a verdade da vida e o nosso tempo histórico como a verdade da vida, mas se a gente pensa que existem países em que o homem pode ter mais de uma mulher, por exemplo, não é? Em que há culturas indígenas e que você tem é, a partilha, né, dos relacionamentos, então é importante entender que a nossa compreensão sobre o que é casamento varia de forma cultural, segundo o tempo que a gente vive, né, segundo as condições que a gente vive. Então, o sentido do adultério também varia. Isso que é importante entender. Olha só, né? Só é, forçando essa ideia. Daí que, em face da lei civil, que é legítimo em um país e em dada época, é adultério em outro país em outra época.
então o conceito de adultério também se modifica, certo? Então, o que que nós vimos aqui? Kardec, até agora, reforçando a ideia de que aquilo que é imutável somente são as leis de Deus, tudo mais pode mudar, trazendo a ideia de que o que tem como fundamento divino do casamento é a, a possibilidade da reencarnação, né? Terceiro, a ideia de que não há um modelo de união específico, porque os modelos de união vão se alterar no tempo e de acordo com as culturas, e por isso também o que é considerado adultério num lugar não é considerado adultério em outro, e tá tudo bem, não tem problema, ok? Vamos então para o item 3. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um, amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Então, veja bem, há, junto com a união dos sexos, que vai trazer a possibilidade da reencarnação, um outro elemento que precisa ser considerado no casamento, que é a lei de amor, né? Quis Deus que os dois seres se unissem, mas não só pelos laços da carne, mas também pelo da alma, a fim de que houvesse uma afeição mútua entre esses esposos, e essa afeição se transmitisse para os filhos e não fosse somente um, mas não somente dois, mas um, que fossem dois e não somente um, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Então é importante que a gente entenda que, junto com a finalidade da reencarnação, tem a finalidade de que os dois, né, esposos se comprometam, as duas pessoas implicadas na reprodução, é, se comprometam, né, com o cuidado dos filhos, com o seu progresso, fazê-los progredir, e com o amor que é cultivado dentro da família. É importante a gente não esquecer o que a gente viu no item anterior. O modelo de família e como vai se dar o casamento não é o mais importante. O mais importante é que aqueles que se uniram, né, que tiveram como intenção ter uma relação que não fosse uma relação fortuita, fosse uma relação mais permanente, ela ah, fosse baseada na lei do amor e não só na sensualidade, e que esse amor se transmitisse para os filhos e fossem dois e não só amá-los, cuidá-los e fazê-lo progredir, independente da forma como isso ocorra, né? Independente da forma como isso ocorra. Talvez a gente possa interpretar, então, que esse é o sentido daquilo que Jesus disse, quando diz: não serão duas, mas uma só carne, né? E não separe, pois, um homem o que Deus uniu. Então, essa ideia de que são os dois a cuidar daqueles que serão a perpetuação da família, independente da forma como isso se dê, porque Jesus também não está dizendo que tem que ser de uma forma ou de outra, e não separe, pois, o que Deus uniu, porque o amor, ele não se separa. A gente pode se afastar das pessoas por conta das questões da vida, mas o amor sempre nos une pelo coração. Então não separe, pois, o que Deus uniu, certo?
Então vamos ver agora a questão da dureza do coração e do adultério, que a gente já viu que o adultério é algo relativo à cultura, mas vamos ver em relação à dureza do coração. Vamos continuar lendo aqui as passagens de Jesus. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. Então, veja só, uma coisa é. A gente tem que fazer a separação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o casamento, que tem como objetivo trazer a reprodução dos filhos, que seja feita sobre uma afeição mútua, que tenha como objetivo, não é, cuidar dos filhos, fazer com que os filhos progridam e etc. Mas, como não há uma indissolubilidade do casamento, uma hora essa união vai se desfazer. A gente pode pensar, cogitar aqui, colocar como uma hipótese, de que uma vez que os filhos cresceram e que os dois elementos fundamentais daquilo que era a base da união divina do casamento, né? A, a reprodução e as duas almas cuidaram dos filhos, tinham uma afeição mútua, cuidaram dos filhos, os filhos cresceram, a finalidade do casamento se esgotou. Isso quer dizer que as pessoas precisam se separar? Não. Mas também não precisam ficar juntas, porque senão a gente cairia novamente na ideia da indissolubilidade. Por outro lado, o fato das pessoas não necessariamente mais permanecerem juntas, porque afinal de contas o objetivo do casamento já se completou, não é? E pode ter se completado de forma bastante bem-sucedida, não significa, não é, que a afeição tenha se rompido. O rompimento da afeição, que pode levar ao divórcio, não necessariamente é a mesma coisa do que a separação do casal quando os objetivos do casamento se completam. Então, o que a gente tem, a gente pode acabar misturando uma coisa com a outra. Continua Kardec, então. O que se busca não é satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, como a gente conhece em inúmeros casos, numa palavra, dos interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esse interesse, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem abastecidas, diz que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes, né? Então, é, o rompimento da afeição é, pode ser é, resultado de um casamento que não se baseou na afeição mútua dos esposos e que chega uma hora que um cobra a conta do outro, porque afinal de contas somos todos, né, espíritos imperfeitos com nossos problemas, e esses problemas vão aparecer no casamento, na relação de longo prazo, é, quer a gente queira, quer não, ainda mais no formato específico que a gente concebeu aqui no Ocidente católico, vamos dizer, né? Que é a ideia de que a gente deve, os dois, marido e mulher, devem viver juntos sobre a mesma casa, sobre o mesmo teto, no mesmo quarto, todos os anos da vida e tem que ser feliz assim, né? Esse modelo, né, talvez tenha que ser repensado. De todo modo, vamos continuar aqui. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor. Se essa lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo, que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado de forma banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas. Dupla sentença evitaria
ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, a ideia de que se eu amo aquela pessoa, né, esse amor vai continuar existindo. Agora, atenção, quer a união propriamente dita permaneça ou não. A afeição entre as pessoas não significa um aprisionamento delas a um relacionamento. Isso não se dá em nenhuma relação que nós temos, nem de pai com filho, nem de filho com pai, nem de amigos, nem com qualquer outro parente, nem com ninguém, né? Nem com o nosso anjo da guarda, que pode deixar de ser nosso anjo da guarda para ir fazer outra coisa e vem outro substitui. Então não tem essa ideia de que as pessoas precisam, devem, que não é correto que as pessoas, em algum momento da vida, por alguma razão, se você é, acabem se afastando. Mas se você se comprometeu com o casamento, honre o casamento até que ele se complete, né, nos seus objetivos mais gerais, como a gente viu aqui, né? Agora, romper o casamento por falta de afeição, aí é outro problema, é a dureza do coração que Jesus falava, né? Aí já é outra questão. Então, vamos continuar lendo aqui. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque um homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Aqui é importante a gente entender o seguinte: o que Kardec está falando aqui para gente? Que se de fato a união não obedeceu ao critério da das afeições, como é que ele diz aqui? Da afeição mútua. Se ele não obedeceu esse critério, e se as pessoas não se toleram mais, melhor que elas se separem. Mas aqui é importante verificar que essa, essa, essa prerrogativa, né, é uma prerrogativa que está dentro de uma perspectiva ah, que você não conseguiu, né? Quer dizer, você acabou fazendo uma escolha que não foi a melhor, porque você se comprometeu com uma pessoa, com alguém, supostamente porque você a amava, mas você não, né? No exercício do amor, você não conseguiu, né? Dar o melhor de si, ou de fato não era por amor, né? E nesse caso, né, é melhor separar, mas o melhor separar, entenda, porque você está perdendo do ponto de vista moral, né? Porque, como eu falei, é diferente quando você não tem nada contra a outra pessoa, mas simplesmente o compromisso que você tinha com ela
ele já tá completo, já foi, não é? E você pode se perguntar, mas como é que eu sei se o compromisso já está completo, se ele já foi? Ora, se você obedeceu, né? Se você cumpriu aqui os elementos fundamentais que Kardec chama atenção como a natureza divina do casamento, né? Seja do ponto de vista da perpetuação da espécie, através da reencarnação, seja através da afeição mútua. Os filhos cresceram, né? Você está ali com seu esposo, você se compromete com ele a estar com ele, construindo uma família, etc. Isso já foi feito e tal, e você não precisa é, estar de mal para separar, não precisa brigar para separar, simplesmente pode né, chegar a uma conclusão de que cada vida deve tomar o seu próprio rumo, cada espírito deve seguir o seu próprio caminho. E isso nos coloca numa ideia muito potente, muito poderosa que o Espiritismo traz para a gente, que é a ideia de que cada um tem o seu caminho. A gente encontra as pessoas, compartilha a vida com as pessoas, seja nossos pais, nossos amigos, no centro espírita, no trabalho, por um tempo, mas depois cada um segue o seu caminho, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. Quando a gente encarna, a gente reencontra algumas pessoas, mas deixa outros conhecidos no mundo espiritual, e é assim o tempo inteiro. Nós estamos sempre encontrando pessoas conhecidas e deixando outras para trás. E essa ideia de que o nosso caminho é um caminho individual que nós temos que trilhar, é individual, ao mesmo tempo coletivo, porque a gente sempre precisa dos outros, mas sempre precisa dos outros estando, né, cada um no seu momento particular, o que vai fazer com que a gente possa, em determinadas circunstâncias da nossa vida, do ponto de vista espiritual mais amplo, estar encarnado, estar casado, estar como filho, como pai de algumas pessoas, mas isso vai sempre se alterando ao longo da vida conforme a necessidade de cada um. Como eu falei, esse tema é um tema difícil, longe de mim aqui querer estabelecer um ponto final nessa conversa. Se você gostou, se você tem alguma questão, algum comentário, deixa aí para a gente poder refletir junto. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Grande abraço, tchau.